Graça e paz, queridos. Muito bom estar de volta aqui com vocês, depois de algumas semanas fora. O pastor Sérgio pediu para eu contar um pouquinho de como foi a experiência de Priscila e a minha experiência na Tailândia e no Vietnã, que nós estivemos lá por 2 semanas. E fomos muito impactados realmente. Eu achava que ia lá para compartilhar alguma coisa com eles, e quem aprendeu fui eu. Esperava ver pessoas entristecidas, pessoas cheias de medo, cheias de dificuldade, mas o que eu encontrei lá foram pessoas muito fortes, pessoas que me constrangeram, desculpe. O constrangimento que eu tive lá foi por conta do nível do meu cristianismo, que eu achava que sabia alguma coisa, achava que era um cristão que fazia alguma coisa, e depois de ver esses irmãos e irmãs lá, vi que tem muito para a gente fazer, queridos, muito para eu fazer também. E é isso que eu queria que a gente saísse daqui hoje, incomodados, com o nosso nível de cristianismo, incomodados com o que a gente faz, mas acima de tudo entendendo um pouquinho mais da vida desses nossos irmãos e irmãs perseguidos. Eu estava pensando em qual passagem eu ia pregar aqui hoje. E o que a gente vai ouvir aqui hoje vai ser o livro de Atos todinho, os 28 capítulos. Claro que a gente não vai ler aqui agora, nós não vamos ler os 28 capítulos, mas nós vamos ver, através da vida desses irmãos e irmãs que eu vou mostrar aqui hoje, o que aconteceu lá em Atos, no livro de Atos, que acontece até hoje. Só relembrando aqui algumas passagens do livro de Atos, só para relembrar o que acontece lá em Atos, antes de eu falar o que esses irmãos passam ali. A gente vê lá no livro de Atos a questão do batismo, as pessoas se preocupando com o batismo, e a gente vai ver hoje as pessoas se preocupando com relação ao batismo também, a importância que eles dão para o batismo. A gente vai ver muita perseguição, governos perseguindo os cristãos, e esses cristãos, não por conta de serem presos, eles param de falar da palavra, não, eles continuam falando ainda mais fervorosamente, como a gente vê no livro de Atos. Nós vamos ver o governo ameaçando esses irmãos e irmãs lá, para eles pararem de falar, para eles até mesmo fazerem parte do governo. Deixa a gente ajudar a sua igreja, deixa a gente reconstruir a igreja que a gente mesmo destruiu, mas desde que você fale o que a gente quer que você fale. E os irmãos falaram: não, desse jeito eu não quero, e sabendo que eles iam continuar sendo perseguidos. Isso acontecia em Atos também, se vocês se lembram. Alguns milagres também que aconteciam lá em Atos, questão de ressurreição de pessoas, questão de cura de pessoas, isso a gente vê lá claramente também. Alguns detalhezinhos pequenos, como quando você não tem como enxergar por onde você está caminhando e pedir para Deus iluminar o seu caminho, e a gente vai ver como que ele iluminou esse caminho. E ver também irmãos com muita sabedoria, falando no meio do povo iletrado, povo que não sabe ler, não sabe escrever, e ao mesmo tempo falando com os policiais também, como Paulo fazia, falando com os gentios, falando também lá no Areópago, lá em Atenas. Para cada um deles ele falava de uma maneira, mas com o mesmo poder, e a gente vê isso na vida desses irmãos e irmãs lá também. Lá no livro de Atos, se vocês se lembram, tinham mágicos, que enganavam o povo, e eles, ouvindo a palavra, eram transformados também. E isso aconteceu lá também.
né, vários pastores que nós tivemos a oportunidade de conversar, eram antigos mágicos, antigos feiticeiros de magia negra, e hoje eram pastores que pregavam a palavra, né? Então, como a gente vê várias passagens aqui de Atos, que ao invés de ler a palavra, nós vamos ver na vida desses irmãos um pouquinho desse livro de Atos também. E lá no finalzinho de Atos também a gente vê a vida de Paulo, ele sendo perseguido. Da metade de Atos para frente é quase toda a vida de Pedro e Paulo, né? E aí mais para o final, mais a vida de Paulo mesmo. E aí mostra ele apelando a César, porque ele sabia qual era o chamado dele. Ele sabia que ele tinha que ir para Roma, né? Tanto que tem uma passagem que fala que se ele não tivesse apelado a César, ele podia ser liberto, podia estar livre, mas ele apelou a César porque ele sabia qual era o objetivo dele aqui. E é importante que nós saibamos também qual é o nosso objetivo aqui na terra. Que eu lembro uma vez, lendo, não sei qual é o autor que falou isso, mas ele dizia que enquanto Deus tiver um plano para a gente aqui na terra, nós somos imortais. Enquanto Deus tiver um plano para você, meu irmão e minha irmã, aqui na terra, você é imortal. Por isso não fique com medo do que você está passando, a dificuldade que você está passando. Muita gente quer conhecer o futuro, saber sobre o futuro, o que eu vou ser lá no futuro. Muitas vezes é melhor a gente não saber o futuro, porque se a gente soubesse, talvez a gente fugisse desse futuro. E a gente vai ver essa realidade aqui hoje também. Então isso aqui só para a gente lembrar um pouquinho o que dizia o livro de Atos. E eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias agora no livro de Hebreus. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 3. Esse é o versículo que a Clamor dos Mártires tem como base. E a gente toma esse versículo que é justamente o versículo que fala dos cristãos perseguidos e de como a gente, como corpo de Cristo, deve se preocupar com eles. Vamos ler juntos, somente Hebreus 13, versículo 3. Leiamos juntos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Eu pedi para Flávio não mostrar a apresentação pela internet, vai estar transmitindo, mas só o que eu estou falando aqui, para não mostrar as imagens, porque tem algumas pessoas ali que não podem aparecer, que a gente não sabe quem que vai estar vendo na internet, né, e não sabe até onde pode chegar esse vídeo depois, com gravações e tal. Então o pessoal que está vendo pela internet não vai ter a possibilidade de ver a apresentação. Bom, aqui só para a gente entender um pouquinho onde são esses dois países que a gente teve a oportunidade de visitar. Todo mundo sabe, o Brasil está aqui, né? Então aqui está a Tailândia, esse azul, branco e vermelho, aqui não dá para ver muito bem, e bem no cantinho aqui o Vietnã, né? Então são países bem próximos, né? E eu queria falar um pouquinho deles. Primeiramente da Tailândia, a gente ficou uma semana em cada país, uma semana na Tailândia e uma semana no Vietnã. Na Tailândia foi a Assembleia Geral da Clamor dos Mártires, né? Onde a maioria dos países se juntam, dos escritórios. A gente está em mais de 60 países e nós nos juntamos lá para primeiro ouvir testemunhos de irmãos e irmãs do campo e depois também para conversar sobre estratégia, planejamento. Claro que eu não vou falar aqui sobre estratégia e planejamento, mas eu vou falar aqui sobre alguns dos testemunhos desses irmãos e irmãs que estiveram lá conosco. Eu vou começar com a vida de Lázaro, né? Lázaro, esse irmão aqui, ele trabalha no Oriente Médio, né? Nesses países que estão com essa setinha vermelha aqui. Aqui em amarelo está escrito Irão aqui, mas é conhecido como Irã também em português,
né, onde ele nasceu. Ele é iraniano e trabalha em todo o Oriente Médio, né? E você vê pelos nomes dos países aqui, só países tranquilos, né, para ser um cristão, né? Tem ali Síria, né, Iraque, Irã, né, Afeganistão, Paquistão, né, países onde a gente sabe que não é nada tranquilo, né, ser um cristão, né, países onde está o Estado Islâmico, né, e vários outros extremistas islâmicos também. E uma frase que ele contou, né, sobre a realidade de cada um desses países. Ele estava na Síria, né, quando todo esse movimento começou lá, com o domínio de Mossul, com o domínio de Damasco, né, e todos essas batalhas que estão lá, ele estava no meio também. E aí algo interessante que ele coloca a necessidade de levar a palavra para esses irmãos e irmãs lá. Por mais que tenha esse extremismo, essa dificuldade, precisa de irmãos e irmãs que levem a palavra para eles. E algo que ele falou que me marcou muito foi isso, né? Talvez esteja pequeno aí para alguns ver, para que consigam ver, mas ele fala que nós falamos muito sobre a segunda vinda de Cristo, não é? Aqui na igreja a gente fala muito, Deus vai voltar, só que tem muita gente ainda que não ouviu nem sobre a primeira vinda dele, que não sabe que ele veio, que não sabe quem ele é, né? Então por isso a gente precisa fazer o nosso papel, queridos, como cristãos, para levar a palavra, né? No caso dele, né, ele falou sobre o chamado dele, não vou entrar em detalhes aqui, mas nos seus momentos de oração, peça a Deus para ele te mostrar o que ele quer da sua vida, né? Pode ser que não seja que você fique aqui no Brasil, pode ser que você não, a vontade de Deus seja que você não fique aqui no Recife, pode ser que a vontade de Deus seja que você evangelize na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Então sempre esteja atento à voz de Deus, né, e perguntando para Ele qual é a vontade para a sua vida. Um outro irmão aqui é o irmão Lázaro, o irmão Vladimir, e quando eu ouvi o testemunho dele, lembrei muito de pastor Marcelo, né, porque ele evangeliza, deixa eu só voltar aqui, ele evangeliza na antiga União Soviética, né, e aí são esses países também aqui, Ucrânia, ele é ucraniano, e todos esses países, tanto em Moscou, aqui na Rússia, desculpa, né, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, vários estão aqui que alguns eu não sabia nem que existiam, né, mas ele estava lá evangelizando, né. E esse chapeuzinho aqui foi interessante, bem bonito, né? Foi interessante quando a gente estava conversando com ele, Priscila até comentou, olha, a gente apoia um irmão que mora no Quirguistão, né? Pastor Marcos, que a gente apoia como missionário dessa igreja, mora lá no Quirguistão, e a gente comentou com ele, no Quirguistão, vocês falaram a palavra secreta, porque eu tinha um chapéu aqui, reservado para quem soubesse desse país, né, porque esse é um chapéu típico lá do Quirguistão, né, que só os homens usam, né. Ele até pediu desculpa para Priscila, me desculpe minha irmã, mas esse chapéu vai para o seu marido, né, porque são os homens que usam. E o que me chamou a atenção no testemunho do irmão Vladimir, foi o que ele comentou que tinha no registro escolar dele, na carteirinha da escola dele quando ele se formou. Tinham essas duas frases aqui, né? Uma que ele tinham duas frases somente na parte de trás do, vamos dizer assim, diploma dele. Uma que ele tinha terminado todas as matérias, óbvio, né? Estava se formando, e o outro que ele era de uma família de fanáticos da seita dos cristãos pentecostais. No boletim dele, no diploma dele, melhor dizendo, né? Então mostra o nível de discriminação que um cristão sofre nesse tipo de país. Esse aqui são alguns documentos que ele teve acesso, né, e compartilhou conosco lá. Eu pedi, claro, permissão para ele, para tirar uma foto. Vocês não conseguem ler aí, que mesmo que tivesse no tamanho da parede, a gente não ia entender nada, que está tudo em russo, né. Eu mandei para pastor Marcelo, né, esses documentos quando tive acesso, e pastor Marcelo, né, depois de ler, ele colocou, esse irmão Vladimir sofreu muito, né, pelo que estava escrito em um dos documentos. Eu coloquei só 2 documentos aqui, um deles, e todos os 2 documentos era de Lenin
o líder soviético, para a KGB, que era a polícia secreta da União Soviética. Uma delas, um desses documentos aqui, falando para dizimar, para acabar com qualquer coisa que fosse relacionado ao cristianismo, não somente ao cristianismo, à religião, seja qual ela fosse. E o outro documento é que matasse todos os líderes religiosos sem misericórdia alguma, para mostrar o nível de maldade, né, que o comunismo traz para um país, né? Então, e a Clamor dos Mártires surgiu justamente na época do comunismo. Talvez num outro momento vou ter a oportunidade de falar sobre a Clamor dos Mártires em específico, né? Mas surgiu na Romênia com um pastor que também foi preso na época do comunismo. E, enfim. Essa irmã aqui, eu vou colocar um apelido que a gente chama ela no campo, né, porque ela não pode ser conhecida pelo nome. A gente vai estar chamando ela de Amber aqui. Ela nasceu na África do Sul. E o testemunho dela é um dos que mais me marcou. E que marcou toda a conferência lá na Tailândia. E ela conta, ela trabalha, só colocar aqui, só para ficar mais... Aqui, ela trabalha no Tibete. Ela é da África do Sul, lá embaixo na África, e trabalha no Tibete, né, lá perto da China, né, você vê aqui que não tem nem Tibete aqui no mapa, né, aí eu só cheguei um pouquinho mais perto, aqui está o Tibete, e ela trabalha com o povo nômade, Ngari, na divisa entre o Tibete e o Nepal. E ela ia falar por cerca de meia hora, né, ela tinha meia hora para falar na conferência. Ela falou por 2 horas. E ninguém teve a coragem de chegar e falar para ela, para de falar. Por tão impactante que foi o testemunho dela, né, eu vou contar somente umas partes aqui. Deixa eu contar um pouquinho do chamado que ela teve, né, porque pode ser que tenhamos jovens aqui, e não somente jovens, tenhamos adultos, tenhamos... irmãos da melhor idade aqui também, que acham que eu não tenho chamado nenhum, Deus nunca me chamou. Deixa eu falar como é que foi o chamado dela. Ela é da África do Sul, como eu coloquei aqui, e claro, quando ela estava fazendo missiologia, e achava que o chamado dela era para onde? Para a África, né, que é o normal de um sul-africano fazer missões na África. E aí, em oração, o Senhor mostrou o Tibete para ela. E ela falava, Tibete? Por que Tibete? E ela vendo um documento feito por um antropólogo, o único que tinha ido para esse povo Ngari. Ela leu esse documento e isso chamou a atenção dela, e ela conta que o coração dela começou a queimar por esse povo. E aí ela conta que lembrou, numa época que ela estava na escola com 12 anos de idade, numa aula de geografia, estudando sobre as montanhas, né? E todo mundo sabe que quando fala de montanha, você fala sobre o Himalaia, né? Da maior montanha do mundo, e o Himalaia fica no Tibete, né? E aí o Senhor lembrou a Amber que nessa aula de geografia, ela tinha colocado que quando ela crescesse, ela ia para esse país, né? E aí o Espírito Santo a lembrou disso, né? E aí ela começou a estudar mais sobre esse povo, foi para lá e ficou por 16 anos trabalhando com esse povo lá. Claro que ela não podia entrar lá como missionária, né? E aí ela conta que, por exemplo, para você pedir um visto para entrar na China, não fale que você vai para o Tibete. Se você fala que vai para o Tibete, eles negam o seu visto, por conta de todas as lutas que tem entre China e Tibete. Não com os cristãos, no caso com os monges, por incrível que pareça, com Dalai Lama e todo esse que a gente conhece. Mas não fale que você vai para o Tibete, senão eles vão negar o seu visto. E aí falaram de várias questões de segurança também, o que você posta na sua rede social, você que quer ser missionário, missionária, preste atenção no que você posta, porque os países cada vez mais, para conceder um visto ou negar o seu visto, eles vão consultar as suas redes sociais. Então tome cuidado com o que você coloca.
ela conta vários testemunhos dela. Aí ela tinha uma empresa de trekking, essas pessoas que vão pela floresta, fazer caminhada ecológica e tal. Esse era o negócio dela lá no Tibete. E aí ela conta que para ela sair da cidade onde ela ficava, que não era onde a tribo morava, ela morava num residencial lá, que só tinha uma entrada e uma saída, e tinha a polícia para você sair. Ela tinha um livrinho azul que onde quer que ela ia, ela tinha que falar para a polícia onde ela ia, e onde ela chegasse, a polícia tinha que falar que ela chegou lá também. E aí ela conta que sempre quando ela ia para esta tribo, né, esses policiais que eu falo são policiais chineses, né? E aí ela tinha que reportar lá nesse local, e aí esses policiais tinham que acompanhá-la onde quer que ela fosse, né, nesse local. E aí ela conta que os policiais chineses não gostavam de altura, né? E tendo uma empresa de trekking, o que eles fazem? Vão para o meio da mata e vão para a montanha caminhar, né? E por incrível que pareça, o mesmo lugar nessa montanha onde está essa tribo, né? Não tem nada de coincidência nisso, né? Era estratégico mesmo, era a única maneira dela chegar nessa tribo, e sem os policiais. Porque os policiais falavam para ela, a gente não vai subir com você lá, a gente passa mal lá em cima, tem pouco ar, você vai, a gente fala que a gente estava com você, e você faz o que você tem que fazer e depois volta. Né, algumas estratégias que Deus usa, né, coisas inimagináveis. E ela conta uma história que... ela conta várias histórias, e uma delas é... Vou colocar o resultado da história, não vou contar o que ela passou na prisão, né, por conta das crianças que estão aqui. Ela conta que, depois de ter passado todas as dificuldades na prisão, vocês podem imaginar uma mulher presa, o que acontece com ela. Ela também não entrou em detalhes, mas a gente pode imaginar. O que ela falou já foi marcante, e ela conta que ela foi expulsa do Tibete. Como todos aqueles outros dois, né, que eu mostrei aqui, tanto Lázaro como Vladimir foram expulsos de vários países. E aí que eu lembrei de pastor Marcelo também, que foi expulso de vários países, né, foi expulso da Rússia, né, tanto aqueles outros dois quanto ela também foram expulsos. E a mesma estratégia, eles prendem, sentenciam você a tantos anos de prisão e falam, desapareça do nosso país. Que a primeira vez que você voltar aqui para o nosso país, você vai ser preso, você vai ser presa. E aí ela conta que ela estava passando, tem uma ponte entre o Tibete e o Nepal, e ela conta que ela cruzando essa ponte falou, Deus, acabou? Era isso que eu tinha que fazer, esses 16 anos, só para isso, para eu sair desse jeito. E aí ela conta que aí foi para a África do Sul, ficar um tempo lá com os pais dela, e aí ela conta que uma vez, e aí a mãe dela, que é uma senhora de oração, contou para ela que o Senhor havia acordado ela no meio da noite por várias vezes, por vários dias, e era justamente na época que ela estava passando pelos momentos mais difíceis na prisão dela. E aí a mãe dela conta que ela, em meio às orações, o Senhor mostrou essa imagem para ela. Eu repliquei ali mais ou menos bem basicamente aqui, mas a mãe dela conta que via ela, havia aqui, do lado de uma mesa, com um papel em branco na mesa, e 5 policiais, com várias setas apontadas para ela, e é justamente isso que ela passou lá, né, que os policiais faziam de tudo para ela assinar um documento falando coisas que ela não tinha feito, né, para ela confessar coisas que ela não tinha feito, o que é o que normalmente fazem, né, só que não parou por aí, essa imagem. A mãe dela conta que tinha uma outra imagem, tipo uma luz em volta de um dos policiais que estavam
torturando Amber. Né? E o Espírito Santo falou para a mãe dela que ele tinha algo especial para esse policial aqui. Ele tinha um plano para esse policial aqui. E aí a gente vê o poder do nosso Deus, como Ele faz as coisas através de nós, através às vezes de coisas que nós mesmos não entendemos. E por isso que no começo eu falei que muitas pessoas querem saber o futuro, porque ela falou isso. Que muitas pessoas querem saber o futuro. Ela falou, eu não quero saber o futuro. A melhor coisa é saber que Deus está com você, querido e querida. Não esqueça disso, não interessa o que você está passando hoje aqui, a maior dificuldade que você está pensando, até pensando em cometer alguma coisa inimaginável para a cabeça de muita gente aqui, Deus tem um plano para você, querido e querida, da mesma maneira que tem para esse soldado aqui, que torturou Amber, e ela diz que continua orando por ele, continua orando por ele, né? E como eu falei aqui antes, ela complementa que ela prefere não saber o futuro, porque muitas vezes, se nós soubéssemos pelo que nós iríamos passar, a gente dava um passo atrás. Ela fala que não imaginava o que ela ia passar lá no Tibete, né? Mas hoje ela sabe por quê, né? Um dos motivos foi por conta dessa pessoa, desse policial, né? E aí ela conta várias outras coisas, por questão de tempo, eu não vou entrar em detalhes. Esse aqui é o pastor Tandim, desculpe. Ele também tem um testemunho maravilhoso, não vou entrar em detalhes aqui, né, mas porque a gente vai, como Clamor dos Mártires, a gente vai trabalhar mais de perto com ele, que ele teve experiências, inclusive, com o Brasil também. Né, você sabe, quando a gente fala, vamos escrever carta para os prisioneiros, né, tem um pessoal preso, vamos escrever cartinha para eles, a gente pensa, escrever carta para prisioneiro, que diferença faz? Né, quando a gente falou para ele que nós éramos do Brasil, a primeira coisa que vem, futebol, fala o nome dos jogadores, tal, como todos, né? Ele coloca que uma vez ele estava preso e recebeu uma carta de uma menina de 7 anos, ele não sabe qual é a igreja, ele sabe que veio do Brasil, uma menina de 7 anos, que desenhou numa escola bíblica dominical, na verdade foi um desenho, né, que era o desenho de um barquinho, num rio, e com a seguinte frase, da mesma maneira que Jesus acalma a tempestade, Ele vai tirar você da prisão. E ele lembra que 3 semanas depois, claro que não tem nada a ver talvez com essa carta, mas marcou muito ele, 3 semanas depois ele foi liberto dos 4 anos de prisão dele, né? Ele lembra até hoje, né? E às vezes coisas pequenas aos nossos olhos fazem muita diferença na vida de irmãos e irmãs que estão presos. Todos esses que eu falei até agora foram presos, tá? Só abrindo um parênteses aqui. Está um pouco pesada essa mensagem, não está? A gente vai ver aqui no Vietnã, essa foi a primeira semana, né? A gente discutiu várias coisas, eu queria só colocar essas 3 pessoas, e aí a gente foi para o Vietnã. Lá no Vietnã, né, esse país aqui, comprido, nós passamos alguns dias em Hanoi, que é a capital do Vietnã, e outros dias na cidade de Ho Chi Minh, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, porque eles mudaram o nome dessa cidade para Ho Chi Minh, que é o nome de um general deles, mas essa cidade é conhecida pela grande maioria aqui no ocidente de Saigon, né? A antiga Saigon, lá eles não chamam de Saigon, vocês devem imaginar por conta do quê? É por conta da guerra. Bom, e aí, queria contar um pouquinho da vida desses irmãos aqui. Como eu falei para vocês, a gente pensa que missões é só para gente nova, só para jovem, não é? Olha os jovens que estão comigo lá. Né? Aqui a gente tem o John, Francis e Ron. Ele é o diretor da Clamor dos Mártires na Austrália, ela é a esposa dele, e ele é o presidente do board, do conselho executivo da Clamor dos Mártires Austrália também. Esse senhor tem dificuldade para andar, queridos,
problema no joelho e um monte de outras dificuldades. Está lá no campo, fazendo missões. Ele não estava com a gente só no Vietnã, ele passa por vários países também, né, como diretor da Clamor dos Mártires. Né, e a gente estava com eles, né, e a gente aprendeu muito com eles, né, porque às vezes a gente pensa, poxa, será que eu não sou muito velho para começar esse tipo de trabalho? Querido, não tem idade para isso. O Senhor vai te capacitar para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, e através da sua vida também. Pense nisso. Por motivo de segurança, eu não vou falar o nome desses dois. Eles são uma bênção, é um casal, né, um pastor e sua esposa, os dois super ativos no ministério, né, e aí você fala, poxa, Aristeu, eu vou para onde? Eu não sei falar inglês, não vou para esses lugares, Ásia, não vou para a Europa, África, eu só posso ir para lugar que fala português, que eu não sei falar inglês, tenho que fazer uma imersão lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, para aprender inglês, aí eu vou começar a fazer alguma coisa. A gente chegou lá, esse pastor aqui, ele não fala inglês realmente, né? Fala bem pouquinho, né? Bom dia, boa noite, tudo bem, obrigado, tal. Ela fala inglês, a gente chegou no hotel, ela estava lá esperando a gente. Ele nos tinha ido buscar no aeroporto, ela ficou esperando a gente lá no hotel. Ela fala inglês, com todo o sotaque, mas fala inglês, né? Como é que você aprendeu a falar inglês? Vendo vídeo no YouTube, ouvindo pregações pela internet, 2 horas de pregação por dia, aprendeu a falar inglês, queridos, e fala bem, né? Então não coloque isso como desculpa para você, né? Ouvindo inglês pela internet, né? E aí vocês vão ver um pouquinho do trabalho que eles fazem. Flávio, tem como colocar esse vídeo aqui? Esse menininho é filho deles, tá? Tem 7 anos de idade. Ele vai falar algo aqui de cabeça, depois eu falo o que ele falou. 5 tuổi, ok? Đọc rõ ràng như nên. Phước. Phước cho người là không theo ni kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng đấy làm vui vẻ của luật pháp của Đức Giê-hô-va, và tin ngưỡng người phát đấy ngày và đêm. Người đấy như cây trồng dòng dòng nước, cây bông trái theo thì tuyết, lá cũng chẳng thẳng héo mọi sự, người làm nếp hạnh vượng. Kẻ ác không như vậy đâu, chúng nó hát vào dân bát nó thổi bay đi, bởi cớ đấy kẻ ác chẳng đứng ngồi trong ngày đàn xét, tội nhân cũng không được vào ngày hội ông bình, vì Đức Giê-hô-va rất người hội ông bình, trong đường kẻ ác sẽ bị diệt vong. Yes. Esse menininho de 7 anos estava falando o Salmo 1 de cabeça. Você sabe o Salmo 1 de cabeça, querido? Querida? Sabe algum salmo de cabeça? Sabe algum versículo de cabeça? Esse menininho estava falando o Salmo 1. Eu filmei ele. Não é ninguém que me contou. Ele não tinha nada na mão falando para falar. Ele estava olhando para baixo, não estava lendo nada ali. O Salmo 1 de cabeça. Por quê? Porque eles sabem o poder da palavra. A importância da palavra, queridos. A importância de conhecer a palavra. Eu falo isso não para te incomodar, não, mas talvez esteja incomodando, não para chamar atenção, mas porque isso chamou a minha atenção. Um menino de 7 anos falando Salmo 1, sem ler, sem consultar nada, né? Então, isso é fruto do trabalho deles lá também, né? A gente teve a oportunidade de pregar. Você vê essa menininha aqui, ó, pequenininha, magrinha, não dá nada para ela. Estava me traduzindo para o vietnamita, né? Ela fala alemão também. Ela teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer inglês, e lá que ela conheceu o Senhor, e a partir daí ela quando voltou para o Vietnã, esse é um dos ministérios dela, de traduzir. Aqui Priscila também falando para o pessoal lá, eu traduzindo ela para o inglês, só que não parou aí, tinha mais um traduzindo para o vietnamita, né? Então imagina, uma coisa que Priscila falava, demorava 3 vezes mais, né? E esse menino aqui, ó, ele nunca saiu do Vietnã, aprendeu inglês também vendo pregações em YouTube, vendo
estudando pelo YouTube em inglês também, porque ele pediu para o Senhor: Senhor, me dá esse dom, esse talento de falar, esse dom, esse talento de falar a língua inglesa, para eu ser usado para traduzir irmãos que vêm aqui falar a sua palavra. E aí ele aprendeu inclusive o sotaque que ele fala. Ele não tem o sotaque de um vietnamita falando inglês, ele tem o sotaque de um inglês da Inglaterra falando inglês, né? Então a questão realmente de perseverar, queridos. Vários testemunhos. Vocês vão ver fotos desse pastor aqui com a sua esposa. Ele era um dos feiticeiros que eu falei aqui, que teve sua vida transformada quando ele escutou pela rádio que havia um Deus que transformava, havia um Deus poderoso, né? E havia um Deus que curava, né? E aí ele quis saber qual era esse Deus, porque ele era um feiticeiro e sabia que tudo que ele fazia era enganação, né? Ganhava dinheiro com base nisso. E aí ele conheceu esse Deus poderoso, querendo ter o poder desse Deus, como a gente vê aqui em Atos também, né? Querendo ter o poder desse Deus, ele achava que era por isso, mas ele teve a vida dele transformada, né? E aí a vida dele e de toda a tribo que ele vivia também, que ele vive até hoje, né? E aí outros testemunhos aqui de pessoas também que falam dialeto, não falam vietnamita, mesmo dentro do Vietnã, tem outras línguas, né? E aí tinha a senhora falando no dialeto da tribo dela, e outra menina traduzindo também para o vietnamita. Aqui era o pessoal que estava lá, né? Fazendo os seus estudos, né? Porque aquela senhora que eu mostrei lá na frente, ela tem mestrado em teologia. Ela fez bacharel, depois fez mestrado, estudou 8 anos de teologia. E no começo ela achava que não era o chamado dela, não. O marido dela que teve o chamado inicial, e o marido dela falou: vem comigo. Ela fazia faculdade, ela casou com ele, ele era advogado, e aí ele largou tudo e foi para a missão. E ela falava, no começo eu falava: eu não casei com um missionário, eu casei com um advogado, né? E por conta de ele se converter a Cristo, foi expulso da família e tal, vocês podem imaginar o que aconteceu com ele. E aí ela não queria, e aí até quando ela pediu: Deus, muda o meu coração, para eu começar a ter amor por essas tribos que eu não tenho. Eles vinham para a casa dela, ficavam lá, e aí ela conta que o Senhor trabalhou no coração dela, né? E quando ela ia para essas tribos, e as mulheres chegavam a perguntar coisas para ela sobre a palavra, e ela não sabia responder, ela falou: eu preciso aprender mais a palavra, e começou a buscar cada vez mais. E hoje ela e ele têm uma escola bíblica lá, para ensinar pessoas, para discipular pessoas na palavra, e as pessoas vêm para lá, definem na tribo deles quem vai, porque eles têm que pagar para fazer essa escola, decide na tribo deles quem vai, muitas vezes vendem coisas para arrecadar dinheiro, para mandar para essa pessoa aprender sobre a palavra, para depois voltar e ensinar sobre a palavra para a tribo toda, né? Então a importância realmente que eles dão para a palavra. Isso aqui é a formatura de uma das turmas lá. As viagens que eles têm, né? Não vou me estender muito, que meu tempo já está indo embora. Por esses tipos de estrada e com esses tipos de moto aqui. Essas motos cinquentinha, é a que tem lá, né? Não tem nenhuma moto para trilha, não tem nada disso, queridos. Esse tipo de moto. E para eles chegarem nessas tribos, né, só dar uma ideia de tempo para vocês. Ela viaja a noite inteira de ônibus, chega na rodoviária, viaja mais 8 horas nesse tipo de moto aqui, chega até onde dá para chegar a moto, depois anda mais 6 horas no meio da floresta para chegar numa das tribos para levar a palavra, para ensinar lá também, né? Então isso a gente vê no livro de Atos aqui também, né? Quando eles iam pela Judeia, Samaria, até os confins da terra, para levar a palavra, né? A gente vê isso na vida real lá. A questão do batismo, né? Vários batismos aqui, vê a cor da água do rio lá, Santa Ceia, não está dando para ver muito aqui, está escuro. A importância que eles dão para o batismo, né? A importância a ponto de uma mulher ser batizada vestida de noiva,
né, por conta do noivo que está vindo, que é Jesus Cristo, né? Ou seja, a importância que eles dão realmente para o batismo, queridos, coisa que às vezes a gente não dá muita importância, não é? Estudo da palavra aqui, lá no meio das tribos mesmo, eles têm as roupas características deles lá, né? O estudo da palavra aqui já em várias tribos lá também, mulher aqui com um bebezinho de colo, também estudando lá, trabalho com crianças, aqui aquele menininho que recitou o Salmo 1, né? Junto com outras crianças, né? Outras crianças aprendendo lá também. Lembrei muito do pessoal aqui que trabalha com o Ministério Infantil, aqui eles estão com uns pirulitinhos na mão também. Entrega de Bíblias, né? Então tem aqui aquela senhora com as Bíblias que ficam no lugar secreto lá também, né? Que não dá para todo mundo saber onde fica, né? E para distribuir somente à noite, né? E nessas motinhas também, né? Ou a pé, dependendo do caminho que eles têm que pegar. Porque sempre quando eles vão entregar, né, vários dos que deram os testemunhos, eles eram pegos pela polícia quando estavam chegando na terra deles, porque sabiam que quando uma pessoa de lá da tribo ia para Hanoi, quando voltava, estava voltando com Bíblia, né, e pegavam, prendiam e tal. E aí só, talvez para terminar, eu vou falar mais um pouquinho, um deles estava indo com a Bíblia, né, com várias Bíblias num saco, e aí não estava conseguindo nem ver o caminho, de tão escuro que estava. E aí ele conta que parou e orou ao Senhor: Senhor, ilumina esse meu caminho aqui, né, que estava passando por florestas, por desfiladeiros e tal, e correndo risco de vida, risco de morrer, melhor dizendo. Senhor, ilumina o meu caminho. E aí ele conta que, e aí tem certas coisas que confrontam a própria doutrina que a gente crê, né? E ele conta que vários vagalumes vieram e iluminaram o caminho dele. Quem sou eu para dizer que isso é possível ou não, né? Só passando o que ele relatou, e eu acredito que aconteceu também. Eu não vou entrar em detalhes de vários testemunhos aqui, de feiticeiros, aqui alguns relatos de como ele foi torturado, não quero entrar nesse detalhe. Aqui é a escola bíblica, que é na casa dela, na casa daquele casal, como eu falei, né? E aqui é a cozinha deles, ou melhor dizendo, a copa, né? A cozinha é do lado aqui. A quantidade de gente comendo no chão, por todo lugar, né? Aqui é lá no andar de cima, que são 5 andares a casa deles, bem comprido assim, fino. No 4º andar é onde tem essa área de culto aqui, né? Aqui no caso aqui é onde eles estão comendo. Aqui é lá embaixo, tá? Lá no térreo. Aqui é lá em cima. Por que eu estou falando lá embaixo e lá em cima? Quando a gente chegou, no dia que a gente chegou lá, claro, chegamos no térreo e a gente não via nada, né? Mas não tem ninguém aqui, né? Aí, não, vamos subir que a gente está tendo culto lá em cima. Nossa, negócio secreto mesmo que não dá nem para ouvir, né? Devem estar baixinho, falando baixinho. Quando abriu a porta, som e louvor, adoração. Só que é tão fechado justamente para não sair o som, né? Para não incomodar a vizinhança e também para não saberem o que estão fazendo lá, né? Tanto que pessoas que vêm dessas tribos, eles não podem sair da casa, porque as pessoas sabem que eles não são de lá, e aí vão começar a questionar. Então tem que ficar dentro da casa também. E aí, por conta disso, eles estão construindo uma outra escola bíblica do lado, né? Aí vocês veem aqui também, aqui no caso são 5 andares também, tá? Que são pequenos os andares, né? E aí a gente passou lá dentro, né? Vai ter tanto sala de estudo, como sala para os estudantes dormirem também, sala para os professores, né? E aí salas de refeitório, né? Banheiros e tudo, né? Então algo bem cuidado mesmo. E aí ela mostrando para a gente, né? Como eu falei, 5 andares, muita escada, né? Tem um elevador lá também que colocaram. A gente teve a oportunidade de orar por eles, né? E pedir direção de Deus também, nos projetos que nós vamos ter aqui no Brasil também, né? Pela Clamor dos Mártires, para
talvez apoiar também os nossos irmãos e irmãs lá no Vietnã, né? E aí a gente foi para Saigon. Não vou entrar em detalhes em Saigon, porque Saigon foi mais pesado, né? Lá em Hanoi a gente viu todo esse fruto desse trabalho também, né? De ir até as tribos, de levar a palavra, né? De ver pessoas preocupadas em aprender a palavra, né? Porque eles sabem que outras pessoas vêm, não somente nós cristãos, mas chega lá também mormons, chega lá também testemunho de Jeová, falando: eu conheço esse Jesus aí, é o mesmo. Mas eles têm que saber a palavra para saber: o seu Jesus é o mesmo do meu? Você acredita que Jesus é Deus também? Não, aí não. Ou seja, como que você confronta? Você tem que saber a palavra também, querido, para não ser enganado, e eles sabem disso também, né? Então eles vão para essa escola bíblica e disseminam depois, quando voltam para suas vilas. E aí vários testemunhos aí já em Saigon, né, lá para o sul, né, que tivemos a oportunidade de ouvir também. Talvez só desse pastor aqui que eu falo um pouquinho, e não vou falar o nome dele também. Coloquei José aqui só como apelido, e aí eu termino. Ele é o mais perseguido do Vietnã, né? E aí ele inclusive chegou pedindo desculpa pelo atraso. Ele falou: desculpa pelo atraso, porque eu sabia que tinha polícia me vigiando, né, para eu sair de casa, e eu tive que dar um tempo para possivelmente eu não ser perseguido até aqui, né? E aí Priscila até teve uma hora que chega no final, a gente está super cansado, né? E ela não estava mais entendendo algumas coisas. Aí ela chamou a mãe dela no WhatsApp e falou: mãe, eu tô cansada no final, né, da semana, e se a polícia bater aqui eu não vou conseguir nem correr, né? Aí a mãe dela: sério? Ela: não sei, né? Aí esse tipo de tensão que tem em todo esse momento, em todas essa semana que a gente teve lá, né? Tensão de ter os contatos do seu celular desaparecido, né? Alguns contatos eu só tenho o número hoje, né? Os nomes dos contatos sumiram da minha agenda, né? E vai saber, e sempre teve comigo, né? Dava umas travadas, ou seja, em todo momento você está sendo vigiado, tá? E aí esse pastor aqui também, ele é perseguido porque ele foi advogado antes, né? Você advogado, querido, aqui, não pense que você não pode fazer missões também. Ou você que tem qualquer outra profissão, você pode fazer missões, deve fazer missões, né? Então ele era advogado antes e conhece as leis, sabe os direitos dele, né? Ele já foi na ONU falar sobre a perseguição no Vietnã. A ONU já veio no Vietnã por conta dele, né? E por conta disso ele é perseguido também. Já foi preso 7 vezes, já teve sua escola bíblica destruída 5 vezes, e nas 5 vezes ele mudou de local, né, e construiu de novo, né? Então, perseverança desses irmãos e irmãs, né? E aí, talvez depois eu possa falar mais detalhes com vocês sobre a vida de cada um. E aí, perguntado a eles por o que eles queriam que a gente orasse por eles, né, uma das frases que a gente teve é essa: por favor, peça que continuem orando para sermos verdadeiramente confiantes e fortalecidos no Senhor, mas por favor, diga-lhes para não orar pelo alívio ou término da perseguição. Quando somos perseguidos, a presença de Jesus é mais preciosa e nós crescemos muito mais. Ore para que consigamos a vitória em Jesus, né? E acho que eu esqueci de falar uma frase que aquele pastor Tandim, lá do Butão, falou. Ele coloca que não tome a sua segurança, a sua liberdade como garantida. Ela pode ser tomada de você. E ele coloca que por mais que você tenha um quarto confortável, uma cama confortável, faça desse quarto confortável que você tem a sua cela, onde você se fecha e ora, e busca o caminho de Deus para a sua vida, busca a força de Deus para a sua vida, que era o que eles faziam quando eles estavam presos. Todos eles, o padrão é orar
quando tinham acesso à palavra, ler a palavra. O pastor Tandim, por exemplo, ele leu a palavra em 17 dias, a Bíblia toda, que ele teve acesso à Bíblia enquanto estava na prisão. Mas todos eles, oração, queridos, jejum, que era o que fortalecia a vida deles. Não deixe isso de lado na sua vida, tá? E aí, para terminar aqui, aí eu termino mesmo, só lembrando o versículo que a gente leu lá no começo, para que nós nos lembremos dos encarcerados, lembremos dos maltratados, como se fosse nós mesmos, que a gente tenha isso no nosso dia a dia, que nós nos preocupemos com o corpo de Cristo, porque os irmãos lá do Vietnã são parte da nossa família, querido. A mesma maneira que você tem o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu avô, nós somos parte de uma mesma família. Se alguém da sua família sanguínea passa por dificuldade, te incomoda, que isso incomode também a nós mesmos, sabendo que nossos irmãos estão passando por dificuldades. É isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje, que apesar de todas essas dificuldades, você vê que eles são vencedores, queridos. Eu não queria que você saísse daqui hoje pensando que desses coitados lá não, que eu saí confrontado de lá, como eu falei aqui no começo, confrontado com o meu nível de cristianismo, que qualquer dificuldade já estou reclamando, qualquer dificuldade já estou cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de aflições. E aí quando a gente compara com esse tipo de aflição e vê eles poderosos ali na palavra, aí faz a gente refletir, poxa, deixa eu rever os meus conceitos também. Tá? Deus te abençoe e te guarde. Amém.